Galera, tudo bom? Vim aqui então para gravar o nosso primeiro vídeo de revisão para vocês e sem mais delongas, vamos começar. Bom, eu queria então falar para vocês que a gente vai ter como tema, para nossa primeira prova, os temas de pré-história, a Mesopotâmia e o Egito Antigo, tudo bem? Sobre a pré-história, então, a gente precisa começar relembrando aquilo que a gente discutiu sobre o próprio termo pré-história. A gente sabe, então, que esse conceito, ou que essa ideia defendida pelos historiadores, quando criaram lá as divisões dos períodos históricos que a gente trabalhou, é uma ideia que tem sido cada vez mais discutida na contemporaneidade, atualmente. Por quê? Porque se parte do princípio de que a pré-história é o período que dura do surgimento dos primeiros homens e mulheres até a invenção da escrita. Ou seja, a gente chama aquilo de pré-história porque aqueles povos ainda não tinham inventado a escrita. O que é, segundo o ponto de vista de vários historiadores, uma ideia muito preconceituosa. Porque não significa que aqueles povos que não têm a escrita desenvolvida, que eles não têm história. Muito pelo contrário. Só que eles têm outras formas de transmitir o seu passado. Portanto, essa ideia ela tem que ser desconstruída, tudo bem? E isso é um ponto muito importante pra gente na nossa prova. Então vamos relembrar aí que pré-história é o período que vai até a invenção da escrita, lá do surgimento dos primeiros homens até a invenção da escrita, mas que é um termo que vem sendo combatido. E vem sendo combatido justamente porque quando a gente olha para o passado, a gente não pode afirmar que os povos que não têm escrita não têm história. Combinado? Então é isso. Sobre a pré-história ainda, é importante a gente relembrar aqueles dois momentos que a gente estudou. E esses dois momentos, eles são divididos naquelas duas palavrinhas, o paleolítico e o neolítico, e eles têm, como uma diferença na classificação, o domínio que os primeiros povos conseguiram ter da agricultura. Então, do período chamado paleolítico, era muito forte a característica dos povos serem nômades ou seminômades. Por quê? Porque sem ter a agricultura, eles eram obrigados então a sair e procurar novos lugares para que eles pudessem ali se reproduzir, e ficar mesmo, encontrando comida. E quando aquela comida ou aqueles recursos se esgotavam, era necessário então que eles fossem caminhar para outros lugares em busca de novos recursos. Agora, com o domínio da agricultura, essa transformação acontece de uma maneira muito forte. Por quê? Porque nesse momento em que esses povos dominam a agricultura, eles podem permanecer nos mesmos lugares. Ou seja, eles vão se sedentarizar. Quando essas primeiras sociedades começam então a se sedentarizar, conseguindo dominar as técnicas da agricultura, eles vão conseguir criar as primeiras civilizações. E é por isso então que a gente chama esse novo período da história de neolítico. Certo? Então, paleolítico é todo aquele período em que os povos eles eram nômades. Por quê? Porque não tinham ainda conquistado ou dominado a técnica da agricultura. Quando eles dominam a técnica da agricultura, a gente chama esse período de neolítico. E a principal consequência do neolítico é a sedentarização, ou seja, os povos eles vão poder se fixar no mesmo lugar e não vão mais precisar serem nômades. E, portanto, eles vão conseguir desenvolver as primeiras civilizações. E a primeira grande civilização que a gente vai ter conhecimento vai ser a Mesopotâmia. Que, como a gente viu, e é sempre importante a gente relembrar, a Mesopotâmia ela não é uma civilização, ela é uma região. E dentro dessa região da Mesopotâmia, haviam pelo menos 3 grandes civilizações, ou 3 grandes sociedades que a gente estudou. Antes da gente falar um pouco delas, vamos relembrar que tanto a região da Mesopotâmia quanto o Egito, que a gente vai ver daqui a pouquinho, são regiões são civilizações daquele território que a gente chamou de crescente fértil. Por que crescente fértil? Porque ela reunia, é uma região que é cortada por 4 grandes rios super importantes para aqueles povos e para aquelas sociedades, que são os rios Tigre, Eufrates, Jordão e o rio Nilo. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles vão ser fundamentais para o surgimento da Mesopotâmia. O rio Jordão vai ter, uma grande importância no surgimento dos povos hebreus e depois dos persas. E o rio Nilo, como a gente vai ver também daqui a pouquinho, ele é fundamental
para o surgimento da civilização egípcia. A Crescente Fértil, ela é uma região extremamente importante para a sedentarização dessas primeiras sociedades, porque elas precisavam dos rios não apenas para criar ali, né, regiões que possibilitavam você conseguir fazer a agricultura, plantar e colher, né, e ser uma região fértil. Além de ser, né, uma grande importância para a agricultura, os rios eles eram fundamentais para que os povos conseguissem beber água e principalmente que eles pudessem se locomover com mais facilidade. Então são essas aí as três importâncias, né, que a gente pode ver desses grandes rios nesse território que a gente chama de Crescente Fértil, certo? Quando a gente olha então para a Crescente Fértil e para todos esses rios que foram fundamentais, né, para o surgimento dessas primeiras sociedades, a gente não pode esquecer que se por um lado os rios eles são super importantes, por outro lado foi a ação dos homens e das mulheres que conseguiu controlar esses rios. Porque o rio tá ali não significava necessariamente apenas uma bênção. Ele poderia ser também um grande problema para esses povos. No caso da Mesopotâmia, que a gente pode tomar de exemplo, né, o rio Tigre e o rio Eufrates, quando eles saem lá de cima, né, quando acontece o derretimento ali, principalmente no mês de maio, né, começa o derretimento dos picos mais gelados ali do norte dessa região, começa a vir uma correnteza, né, as forças do rio muito fortes, e elas então acabavam por destruir todas as habitações e todas as plantações que estavam ali do lado. E foi aí então que os homens e as mulheres da região da Mesopotâmia se esforçaram para conseguir controlar esses rios. Como eles fizeram isso? Principalmente construindo diques, que fazia com que a força da água fosse minguando, e também utilizavam essas águas, né, que eram jogadas nesses diques, para que eles pudessem usar posteriormente na agricultura, certo? Sobre a Mesopotâmia, então, as três grandes civilizações que a gente falou e as principais características delas, né, vamos relembrar, a gente viu os assírios, os babilônicos e os sumérios. Assírios, os povos que estão mais ao norte e que tinham como característica serem grandes guerreiros, dominarem essa arte. E dominando essa arte, então, eles foram responsáveis por melhorar ainda mais as armas de guerra. Criaram também a roda, que era um instrumento muito importante para você fazer guerra. Desenvolveram as primeiras grandes espadas e também foram responsáveis pela criação dos arcos e flechas. Sobre os babilônicos, talvez os povos mais influentes dessa região da Mesopotâmia, cabe para a gente lembrar o quanto que eles eram grandes construtores. Eles foram responsáveis, então, por criar uma série de arquiteturas que ficaram muito conhecidas no mundo atual, né? A gente não tem resquício disso, mas a gente sabe então que a Torre de Babel, né, era uma das grandes construções feitas pelos babilônicos, e também os jardins suspensos da Babilônia, o que mostra como esse povo, né, era um povo extremamente bem desenvolvido, uma sociedade muito grande, que não vivia, né, que era muito diferente dos assírios, porque lá na região dos assírios a gente tinha a organização de pequenas cidades-estados independentes. Já no caso dos babilônicos não, era um grande império, muito gigantesco, o que possibilitou a criação dessas grandes obras arquitetônicas. E como que eles fundaram esse império? Por que eles conseguiram se organizar na forma de um império? Principalmente porque eles foram os primeiros a desenvolver um conjunto de leis escritas. E essas leis escritas, então, né, o grande exemplo disso, e talvez um dos grandes legados desses povos para a sociedade atual, é a criação de um código de leis que ficou conhecido como Código de Hammurabi. Estão lembrados dele? Então o Código de Hammurabi nada mais é do que um conjunto de leis criado pelos babilônicos que servia para organizar aquela grandiosa sociedade, aquele grandioso império. Faltou a gente falar dos sumérios. Sumérios que estavam mais ao sul, mais perto do Golfo Pérsico. E por estarem ali mais perto, né, dessa saída para o mar, eles eram povos comerciantes, que usavam, né, o comércio como um grande desenvolvimento para a sua sociedade. Para auxiliar nesse comércio, então, foram esses povos, os sumérios, os responsáveis por desenvolverem as primeiras técnicas de escrita.
foram os sumérios então que desenvolveram aquela escrita que a gente chamou de cuneiforme. A escrita cuneiforme então que servia muito para os registros, para as contas e para esse comércio que era tão forte na região ali dos sumérios, já no sul da região da Mesopotâmia. Sobre o Egito, então, é importante a gente relembrar que essa sociedade foi uma sociedade extremamente gigantesca, muito duradoura e que teve como característica da sua organização social um estado que era teocrático, governado pelo faraó. Faraó este que não era apenas o governante, o imperador. Ele era um imperador, ou seja, concentrava o poder político em uma das suas mãos, e ele também era o próprio Deus, concentrando o poder religioso em outra das suas mãos. Portanto, esse estado era um estado teocrático. E estado teocrático, então, a gente vai definir como sendo o estado no qual o líder político e o líder religioso são a mesma pessoa. O faraó, então, tendo todo este poder, ele organizou uma sociedade estamental. Lembra estamental? Como está, fica. Então significa que toda aquela pirâmide social do Egito Antigo era impossível de ser transpassada. Se você nasce camponês, você morre camponês. Se você nasce escriba, você morre escriba. Sociedade estamental não tem mobilidade social. E essa é a principal característica do Estado egípcio. Estado egípcio, então, como a gente viu, tem uma relação muito forte entre política e religião. A religião é fundamental para esse Estado, galera. E as principais características dessa religião, além de ter, como poder, o faraó ter o poder da religião e, portanto, conseguir controlar e dominar todo o seu povo, além disso a gente sabe que a religião dos egípcios era uma religião politeísta, com aquela característica de serem antroposomórficos, ou seja, os deuses eles tinham partes humanas, partes animais e se mixavam, eles se juntavam como sendo uma coisa só. E essa característica do politeísmo é super importante pra gente. Só que uma outra característica da religião egípcia é o fato deles crerem na vida após a morte, na reencarnação. Portanto, era muito comum a representação da morte dos faraós e mesmo de outros povos da sociedade egípcia a partir do tribunal de Osíris. Osíris, Deus que controlava a vida e a morte, que controlava então se você iria para a vida eterna ou se você não iria para a vida eterna. Portanto, essa cena do tribunal de Osíris é muito importante pra gente, tá naquele exercício que a gente fez ali do livro didático e vai ser super importante pra gente na nossa prova. Tudo bem? Por acreditarem na reencarnação, é que os próprios egípcios desenvolveram a técnica da mumificação. Ou seja, eles tratavam o corpo, retiravam alguns órgãos, retiravam o cérebro, perfumavam esse corpo e promoviam uma mumificação para conservar o corpo. Por quê? Porque aquele corpo seria reencarnado. E é justamente por isso que junto, dentro das tumbas dos grandes faraós, eram enterrados toda a sua história, escrita ali, por outras pessoas, eram enterrados os seus bens, justamente porque era naquele corpo que ele iria viver a vida eterna. Uma outra característica que também é importante a gente lembrar da sociedade egípcia é a questão da escrita. Como a gente viu, os egípcios eles desenvolveram 3 técnicas de escrita diferentes umas das outras. Os hieroglíficos, a escrita hieroglífica, que era uma escrita relacionada com a religião. A escrita hierática, que era a escrita utilizada quando iriam se escrever leis. E a escrita demótica, que era mais comum e por isso ela era mais utilizada entre os estamentos, entre os grupos sociais mais baixos. Fechado? Então é isso, galera. Bons estudos, arrasem e eu tenho certeza que vocês vão detonar nessa prova. Um beijo.